Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 10 e versículo de número 11, aonde eu tomei a parte A do versículo 10, que está escrito: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Aqui nos relata a história que depois que o nosso Cristo, depois que o nosso Jesus, ele foi ressuscitado, após ele ter sido morto na cruz, quando ele ressuscita, ele fica ali, depois de três dias que ele ressuscita, ele não sobe aos céus. A Bíblia, ela deixa várias passagens escritas, que Jesus ficou aproximadamente 40 dias antes de subir. Ele é crucificado, depois ele ressuscita, ele sai do túmulo, ele ressuscita no terceiro dia, e ele não vai para o céu, ele continua dentre aqueles que estavam ali naquele momento. Portanto, você já deve ter ouvido falar que quando ali estavam os seus discípulos, e quando Tomé ele entra dentro da casa, ali aquelas mulheres, os discípulos, dizendo que Jesus tinha aparecido para eles, que Jesus tinha aparecido para as mulheres, que Jesus tinha aparecido para os outros discípulos. E quando Tomé entra na casa e ouve falar aquilo, você já deve ter ouvido falar que Tomé, ele não creu. Por isso, quando a pessoa ela não acredita em algo que nós falamos, a gente tem o hábito de dizer: você é igual Tomé, você não acredita. Para acreditar no que eu estou falando, você precisa de ver. E Tomé, naquele momento que ele estava ali, já tinha se passado já a ressurreição, ele já tinha ressuscitado, já tinha mais dias, já tinha se passado, e Jesus tinha visitado os discípulos, só que Tomé não tinha visto. E quando eles falou: o nosso Jesus esteve juntamente conosco, Tomé olhou e falou: vocês são tudo mentiroso. Como que Jesus? Eu vi, ele estava pregado na cruz, eu vi ele morto, eu vi levando, e eu ajudei, eu fui junto com as pessoas que foram levar ele até o sepulcro, eu vi ele entrando dentro da sepultura, ele está morto, e vocês estão falando que viu Jesus? Aí todo mundo: Tomé, nós vimos, ele estava aqui, Tomé. Aí Tomé falando, que não acreditava, e de repente ele ouve uma palavra, um som saindo por trás e dizendo: paz seja convosco. Tomé paralisa naquela hora e para. Eu conheço essa voz. Jesus olha e fala: Tomé, por que não acredita, Tomé? Vem aqui, venha, olha aqui as minhas mãos furadas, coloque aqui o teu dedo, encosta. E Tomé, como curioso, poderia ter olhado e falar: não, pela sua voz eu sei que tu és o Cristo. Mas Tomé não. Tomé ele quis ir lá e colocar a mão, apalpar, para saber que ele era o Cristo. E quando ele coloca a mão, ele viu que era o Cristo, ele cai rendido, sabendo que é o Cristo. Então, me dá a entender que Jesus ele não ressuscitou aos céus, ele ressuscitou e ficou um bom tempo junto com aquelas pessoas. Então ele apareceu no caminho de Emaús, ele apareceu para outras pessoas, e no último dia, quando ele vai subir aos céus, entra essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Estava praticamente, mais ou menos, uns 500 judeus, 500 pessoas reunidas no lugar, junto com os discípulos. E de repente Jesus no meio, ele começa a subir aos céus. E aquelas 500 pessoas que estavam ali, se você ler esse capítulo de número 1 em diante, você vai ver que as pessoas que estavam ali ficaram tão abismadas, ficaram tão impactadas com aquele momento de ver Jesus, que os seus olhos ficaram fixos nele, os seus olhos ficaram voltados a eles. Eles já não estavam mais pensando nos seus problemas, eles não pensavam mais nas suas dificuldades, eles não pensavam mais nas suas enfermidades, eles não pensavam que
tinha que voltar para trabalhar, que tinha que voltar para resolver os seus problemas, eles não estavam preocupados com isso. A Bíblia me diz que aquelas 500 pessoas que estavam ali, estavam com os olhos dela fixos aos céus. E Jesus subia, subindo, e as pessoas com os olhos fixos no céu, olhando para ele, queriam ver ele, a face dele. E ali Jesus subindo. E quando Jesus subia, as pessoas continuaram no mesmo lugar, não saíram dali. Estavam perplexas, estavam, paradas, vendo aquela cena, aquele homem ressuscitando, aquele homem subindo aos céus. E de repente aparecem os anjos e diz: oh, vocês não precisam ficar perplexos desse jeito. Esse mesmo Jesus que está subindo, um dia ele voltará. E do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, com os teus olhos, vocês também verão ele voltar. Dentro desse versículo, dentro desta história, me chama a atenção, porque ela é vasta. Por isso eu fiz esse banner, que você pode ver. Dai-me a visão, eu preciso ver, eu quero ver. Os meus olhos estão nele. Me chama muita atenção, meus amados, porque nós estamos vivendo em um tempo de apostasia, um tempo de dificuldade, um tempo onde tudo tem roubado a atenção dos nossos olhos. Antigamente, o homem, quando ele crescia, ele era instruído e ensinado pelos pais que ele tinha que estudar, ele tinha que ter caráter, ele tinha que ter personalidade, ele tinha que ter sabedoria, simplesmente para que quando ele se tornasse no estado adulto, ele poderia casar, ter filhos e ser um homem bem sucedido na vida. Ele tinha que construir família, ele tinha que ser um homem íntegro, um homem bom, um homem fiel. Esses eram os ensinamentos do passado. Hoje, os olhos dos pais já não estão focados mais nesse futuro. Os olhos do pai deixam a criança viver da maneira que ela quer. Antigamente, era os filhos que pediam para os pais. Hoje, é os pais que estão pedindo para os filhos. Os filhos fazem o que quer. Estamos tendo uma mudança radical nos últimos dias. Antigamente, as pessoas, elas olhavam as outras pessoas e respeitavam como elas eram. Hoje, as pessoas olham para nós e já nos julgam sem antes nos conhecer. Nem sabe como somos, nem sabe o tom da nossa voz, nem sabe os nossos planos e os nossos pensamentos. Mas só da forma dela olhar para nós, ela já deduz aquilo que porventura poderíamos ser na mente delas. Por quê? Porque os nossos olhos estão sendo roubados. O diabo, ele tem cegado o entendimento dos homens nesses últimos dias. E nós estamos perdendo o quê? A nossa visão. E por isso eu quero te fazer uma pergunta. Aqui, nesta manhã, uma pergunta eu quero fazer para você. Aonde estão os teus olhos? Pare um pouquinho. Analisa. Aonde estão os teus olhos? Os olhos, ele é tudo na nossa vida. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 6, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz, no versículo 22 e no versículo 23. Escute para que você entenda. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 23. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha para você ver. Os nossos olhos é a luz do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. As pessoas olharão para você e falar: nossa, como essa pessoa brilha, porque os teus olhos são bons. Você não tem mau pensamento, você só tem olhos de misericórdia, olhos de amor,
olhar de compaixão, olhar de fidelidade, olhar de compromisso, olhar de transparência, olhar de dignidade. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará na escuridão, todo o teu corpo estará em trevas. E é só parar um pouquinho e analisar como que o mundo está andando. Cada vez em decadência. O governo em decadência, a sociedade em decadência, a família em decadência. Olha quantas pessoas estão divorciadas nos últimos dias. Olha quantas famílias destruídas. Olha quantas pessoas que estão por aí desempregadas, jogadas na sarjeta, não quer saber de trabalhar, não quer saber de ter família, não quer saber, de construir uma vida, prefere ficar jogado na rua do que arrumar um emprego e ser bem sucedido na vida. Olha quantas pessoas que estão por aí, que em vez de procurar uma vida de dignidade, os seus olhos estão focados em quê? Em destruir a vida das outras pessoas, usurpando, roubando, tirando um pouco que aquela pessoa construiu na vida, com muito esforço, com muito suor. Um cidadão simplesmente invade uma casa, rouba toda ela, tira, saqueia tudo aquilo, e não agrada somente de tirar as finanças, os bens materiais, não, além de tirar, ainda mata as pessoas que estão dentro daquela casa. Não satisfeitos somente com dinheiro, para não ficar testemunha, ainda matam. Por quê? Porque os olhos são maus, o corpo daquela pessoa está em trevas, em escuridão, e outras coisas mais. Pessoas que estão no mundo da prostituição, pessoas que estão no mundo das drogas, pessoas que estão presas nos vícios, pessoas que não conseguem ser felizes, pessoas que não conseguem prosperar, porque os seus olhos são maus. Então todo o teu corpo estará em trevas. Em nome de Jesus, eu não sei aonde estão os teus olhos nesta manhã, mas se porventura você entrou aqui neste santuário e você tem uma interrogação por não saber aonde os teus olhos estão, eu te convido nesta manhã em focar os teus olhos nele. Nele. Aqueles que estão com seus olhos focados em Jesus, certamente não perecerão. Olha que coisa interessante. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 17, olha a história que me conta, que todo mundo conhece essa história. Estava ali um jovem, já aparentando seus 17 anos, lá no campo, cuidando das ovelhas. Chega um homem, já um ancião, chamado Samuel, e unge, simplesmente como rei daquela nação. Ele recebe aquela unção, e num belo dia, quando seus irmãos estão indo para a batalha, ele despede dos seus irmãos, e os irmãos vão para a batalha. Passando alguns dias, o seu pai pede para ele levar mantimento aos seus irmãos, e quando ele chega lá para levar mantimento aos seus irmãos, ele ouve um certo gigante, um homem de estatura alta chamado Golias, que estava afrontando o povo de Deus. Agora, olha essa perspectiva, olha essa comparação. O povo de Israel e os soldados valentes, aqueles homens valentes, aqueles homens acostumados com guerra, olharam para aquele gigante, e o que os olhos deles focaram naquele gigante? Ele é grande, a sua espada é muito grande. Olha o tamanho do escudo daquele cidadão. Teve alguns que ainda teve coragem de olhar para os pés. Esse cidadão deve calçar mais ou menos 130, 140 mais ou menos. Eu só calço 33, eu só calço 40. Esse cidadão calça o número 100, olha o tamanho do pé. Quando eles olharam
para a estatura do gigante e o poder que ele tinha, as suas pernas tremiam. Eles tinham medo. O gigante afrontava, o gigante gritava. Eu quero abrir aqui um parênteses. Talvez você entrou aqui nesta manhã e há um gigante na tua vida. Eu não sei que tipo de gigante você pode estar enfrentando hoje, mas eu quero te dizer que enquanto você estiver com seus olhos no problema, no gigante, você vai tremer diante dele. Você vai ver que ele é difícil. Você vai ver que não tem como enfrentá-lo, porque ele é muito grande, ele é muito forte, as armas dele é poderosa. Assim estava o povo de Israel, com os olhos fixos no gigante. Tira os olhos do gigante nesta manhã. Tira os olhos daquilo que está diante de você, que parece impossível ultrapassar, e volta os teus olhos nele. Volta os teus olhos nele. Porque já vem marchando um menino de lá de 17, 18 anos, e vem marchando, trazendo alimento para os seus irmãos. Ele não estava nem preocupado com aquele gigante, ele nem sabia. E ele chega para entregar comida aos seus irmãos, e o gigante está gritando: não tem ninguém aí, valente? Esse povo fracote, esse povo medroso, não tem ninguém nenhum aí que possa me vencer. Vem logo dois, eu não tenho medo, vem. E todo mundo com o olho no gigante, medroso. Um menino de 17 anos olha e pergunta para os seus irmãos: ninguém vai? Os irmãos olham e falam: não, os meus olhos estão no gigante. Ele é grande, você não está vendo? Olha o tamanho do seu escudo, olha o tamanho da sua espada, ele é enorme, não dá. Davi fala assim: então peraí, deixa eu dar uma olhada nesse gigante. Davi olha para o gigante, mas não olha com olhar pro gigante. Ele olha por olhar para Deus. Ele olha para cima e olha o análise que ele faz do gigante. Aqueles que olhavam pro gigante via espada, via escudo, via altura, via força e até o tamanho do seu pé. Davi olha e fala assim: quem é esse fracote? Quem é esse que vem afrontar o meu Deus? O meu Deus! Quem é esse incircunciso? Aí os caras falam baixo. Se ele escuta uma coisa dessa, ele vai matar todo mundo. Davi fala: não, para o meu Deus não há gigante. Para o meu Deus não tem escudo. Para o meu Deus não tem espada. Para o meu Deus não tem estatura. Porque os meus olhos estão nele. E quando os meus olhos estão em Deus, não tem gigante contra a minha vida. Está entendendo? Enquanto os teus olhos estiverem no gigante, você vai ser fracote. Enquanto os teus olhos estiverem no seu problema, você vai ser um perdedor. Enquanto os teus olhos estiverem focados na situação que você está vivendo hoje, você vai ficar um fracassado sentado na beira do caminho. Mas se nesta manhã os teus olhos estiverem nele, você vai ver que o seu problema é pequeno. Você vai ver que a tua dificuldade é pequena. Você vai ver que não tem gigante na tua vida. Davi olha e bate no peito: os meus olhos estão nele. Você, gigante, pode vir. Vem, gigante, vem com as suas tranqueiras tudo. Vem com a sua espada, vem com a tua lança, vem com o teu escudo, vem com o teu tamanho, vem com a tua força. Mas olha aqui, os meus olhos estão nele. E por ser nele, eu vou contra ti em nome dele. Eu vou contra ti em nome dele. Eu vou contra ti em nome do Senhor. E todo mundo sabe da história. O gigante foi babando, com espada, com lança, com escudo, com armadura, com cinturão. Davi pega só uma pedrinha, dá umas rodadinhas, lança na testa do gigante, e em nome de Jesus o gigante cai no chão. Sabe por quê? Porque Davi não precisa de espada, Davi não precisa de lança, Davi não precisa de escudo. Davi só precisa de estar com os olhos nele. Davi só precisa estar com os olhos nele. Agora eu te pergunto: você vai ficar chorando na beira do caminho? Você vai continuar olhando para o tamanho do teu gigante? Nesta manhã, pare. Começa a olhar o tamanho que é o teu Deus. O gigante só tinha uns 3, 4 metros. O teu Deus, a palavra de Deus, os pés estão na terra e a sua face está no céu. Será que tem maior do que ele? Será que tem alguém maior do que ele? Não há. Ele sabe o teu nome sem confundir. Ele não confunde uma oração.
Nós estamos orando aqui, 3 mil pessoas, 1 milhão de pessoas no Brasil, 10 milhões de pessoas na Europa. Ele ouve a oração de cada um e chama pelo nome. Toma, essa bênção é para você, toma, essa bênção é para você. Não erra a bênção. Você pede a vitória vem do jeitinho que você pede. Ele não erra. Ele poderia errar, mas como ele é grande, ele não erra. É bilhões de pessoas ele respondendo uma por uma, conforme a oração que cada um faz, sem errar. Um recado, um endereço, um nome. Você foi feito individual. Não há outro igual a você. Você é o único. Tem até um hino do Daniel Samuel. A sua forma foi quebrada. Não existe outro igual a você. Você é único, porque ele é grande. Os meus olhos estão nele. Que nesta manhã os teus olhos estejam nele. Não foque no problema. Se você focar no problema, é muito grande. Não dá para passar. O negócio está, eu estou aqui, estou por aqui. Não dá. Você vai perder. Você vai fracassar. O pastor ensinou aqui ontem. Para ganhar uma corrida, se você olhar para a distância que você tem que percorrer, aí você dá uma olhada e fala: ai, eu já não estou conseguindo mais correr. Deixa eu ver, eu acho que falta 100 metros. Ai, 7 quilômetros ainda. Ai, não aguento mais. Ai, meu Deus do céu, 7 quilômetros. Ai, 6,5. Ai, 6 e um pouquinho. Ai, 6. Vou sentar. Ai, vou parar. Ai, é muito. Com pouco, passa o outro tranquilo. Pergunta para ele: quantos quilômetros faltam? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho que chegar. Eu não sei quantos quilômetros faltam me vencer. Eu só sei que eu tenho que chegar na linha de chegada. Se você olhar para os obstáculos, você vai se cansar. Você vai parar. Desliga dos problemas. Foca os teus olhos nele. Eu preciso correr até chegar onde? Até chegar onde, irmão Marildo? Até os céus. É o meu foco. Eu não posso parar. Os meus olhos estão fixos nele. Quando os nossos olhos estão fixos em Deus, quando os nossos olhos estão voltados a Deus, temos a providência. Lá em Lucas, capítulo de número 9, estava reunido uma cerca de 4.000 homens, contando homens, fora as mulheres e as crianças. E olha que interessante, estava Jesus lá no alto da montanha, ministrando da palavra, uma palavra linda naquela manhã, falando das suas parábolas. Todo mundo estava com os olhos fixos neles, mas havia algumas pessoas que por algum minuto tirou os olhos de Cristo. Não estava olhando mais para Jesus, estava olhando para a situação. E quando a gente olha para a situação, a gente começa a desacreditar na providência de Deus. Eu não sei o problema que você está passando, se é financeiro, se é conjugal, se é familiar, mas uma coisa é certa: se você não tirar os olhos dos teus problemas e olhar para ele e crer que o teu problema, a tua causa pode ser impossível para você é impossível, mas quando os meus olhos estão nele, não há impossibilidade nenhuma que ele não possa fazer. Naquele momento, 4.000 homens, vamos colocar que cada um tinha uma mulher, 8.000, estavam lá, irmã Maria, sentados na graminha, vendo Jesus falar, e Jesus cantando as suas parábolas. Chega um que não estava com os olhos fixos nele, e dá uma cutucada. Jesus, acalma, estou terminando o sermão. Não, Jesus, espera, deixa eu ter que falar. Jesus para o sermão e olha para os discípulos. O pior que eram os discípulos. O que vocês estão querendo? Mestre, já está ficando de noite, e eu estou vendo que essa parábola aí não vai acabar tão cedo. Não é melhor o senhor dar um stop, o senhor para um pouquinho de falar, manda as pessoas ir até a cidadezinha aqui perto, até os povoados, para que elas comam, para que elas bebam alguma coisa, e depois que elas estiverem com a barriga cheia, elas voltam e continuam ouvindo o Senhor falar. É até mais fácil dar glória, né? Porque com a barriga vazia é difícil até dar um glória a Deus, porque quando dá um glória a barriga vazia dói.
É melhor mandar, porque a pessoa fica pensando em comida, mas nem pensar na mensagem. Tomara que não tenha ninguém com fome aqui hoje, porque a mensagem aqui, ela é quente, você precisa ouvir ela. Mas é difícil mesmo, tá com fome é horrível. Aí Jesus olha para eles e fala: presta atenção, os teus olhos estão na impossibilidade, os teus olhos estão no impossível, mas os meus olhos não. Presta bem atenção. Dá comida para eles. Aí os discípulos vão falar: como? O senhor já contou? Eu não dá para contar direito, mas olhando essa multidão aqui, deve ter mais ou menos aí umas 10 mil pessoas. Como a gente vai tratar desse povo todo? Haja dinheiro para dar comida para esse povo. Jesus chegou e falou: o que é que você tem aí? Ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Não dá, Jesus, nem para nós. Nós estamos aqui pensando como nós vamos repartir esses 5 pães e esses 2 peixinhos para nós. Nós somos 12, com o Senhor 13. Então está difícil até para nós. E nem fala alto, Jesus. Se eu falar alto, um desses que está esfomeado, ovo, até toma da gente. Jesus olhou para vocês e fala: homens de pouca fé, enquanto os teus olhos estiver nesses 2 peixinhos e nesses 5 pães, vocês não vão conseguir nada na vida. Presta atenção. Olha, quando os meus olhos estão nele, não há impossível. Jesus estava dizendo: para de olhar para o impossível, para de olhar que não vai dar certo, para de olhar que você é fracassado, para de olhar que você não consegue romper as barreiras, para de olhar, me dá logo esses pães, me dá esses peixes, olha para mim. Aí os discípulos pararam de olhar para o impossível e começaram a olhar para ele. E quando os discípulos olhou para ele, olha o que os discípulos vê. Ele pega os 5 pães, pega os 2 peixes, levanta e dá graça. Obrigado, Deus, por esse alimento que vai alimentar toda essa multidão. Obrigado por esses 5 pães e por esses 2 peixes. Ele desce, dá aos discípulos e dá uma ordem: agora coloca pessoas de 100, de 50, grupinhos. Aí os discípulos colocou: agora toma aqui, ó, os 5 pães, os 2 peixes, dá de comer para toda essa multidão. E os discípulos começaram a dar. Alimentou toda a multidão com 5 pães e 2 peixes. Foram alimentadas. E sobrou 12 cestos ainda, cheios de comida, só para mostrar que enquanto os nossos olhos estiver na terra, nós não vamos conseguir obter o impossível. Ai, está difícil, é impossível para mim, é mesmo, é impossível. Enquanto os teus olhos estiverem no problema, meu querido, é impossível. Mas quando você olhar para Ele, você vai ver que Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que os meus olhos não conseguem, os dele conseguem. O problema é, aonde estão os teus olhos? Eram os seus discípulos. Já tinham visto vários milagres. Discípulo andava lado a lado com Jesus, mas os olhos deles estavam somente na multidão. Tira os olhos da multidão. Tira os olhos da multidão. Volta os olhos nele. Ele está pregando hoje. Ele está falando hoje. Volta os olhos nele. Tira os olhos da multidão. Porque enquanto os teus olhos estiverem no problema, você vai ficar aí, ó, no mesmo lugar. Agora, quando meus olhos estão nele, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a ver ele fazer os milagres. Eu vou começar a ver ele operar o impossível. Eu vou começar a ele fazer coisas sobrenatural, coisas que eu nunca imaginei. Eu vou começar a ver ele fazer na minha vida, porque os meus olhos estão nele. Lembra que eu contei uma história uma vez, que quando eu vivia só da igreja, eu trabalhava só para a igreja, e eu ganhava um salário muito baixo, e eu tinha deixado de receber alguns salários. Então eu fiquei alguns meses sem receber nada. Passei uns 4 meses sem nada. Acabou a água, acabou o gás, acabou a luz, e o problema ficou mais sério. Eu devia um monte de dinheiro. Sabe por quê? Porque os irmãos me amavam. E aqueles que me amavam falavam: pastor, eu te empresto tanto, pastor, toma aqui, pastor, paga só quando o senhor puder. Ah, pastor, toma aqui, eu vou te ajudar, paga só quando puder. E se paga só quando puder, o negócio foi só aumentando. E fazendo os cálculos das minhas dívidas, eu estava chegando quase a 1 milhão. E 1 milhão para quem não tinha nem um centavo, é difícil. Eu não tinha nenhum emprego, eu não tinha nada, nenhum emprego para poder trabalhar. Não caía na minha conta nem 10 mil por mês. Eu já estava quase 1 milhão de dívida.
Não tinha água, não tinha gás, não tinha luz. E quando abria a geladeira, só tinha água. E mesmo assim, porque ainda não tinha cortado a água. Porque se tivesse cortado a água, nem água na geladeira ia ter. Estava minha filha Sara, ainda pequenina, estava aí com seus 9 anos de idade, 10 anos de idade, ainda pequenina, com fome. A minha esposa com fome, precisando tomar banho, mas não tinha gás para ela tomar banho. Aquele dia, meu irmão, foi um dia terrível. Foi um dia que meu coração doeu de ver minha família naquela situação. E a gente, como mantenedor, a gente que leva o alimento para nossa casa, é terrível quando vê a nossa família precisando e você não tem. De repente, eu comecei a procurar emprego. Você sabe quando você começa a procurar emprego? Toda a porta se fecha? Pá, não tem. Pá, não tem. Quando eu ia no lugar, você não tem. Olha, você não tem cara de japonês, por isso não pode trabalhar aqui. Eu falei, então eu vou colocar uma máscara. Aí você me arruma um emprego. Nada dava certo. Nada. Estamos precisando urgente. É para hoje. Precisamos de uma pessoa aqui para trabalhar. Urgente. Ia lá. Eu sei trabalhar. Sou profissional nessa área. Sabe o que eles falavam? Você não pode trabalhar porque você não sabe falar Nihongo. Você não sabe escrever. Eu falei, mas vocês não estão precisando do cidadão aí? Mas não pode. Não. 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 Aonde eu ia era não. 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 Voltei para casa. Eu falei, agora, Senhor. Sem água, sem luz, sem gás. Minha filha com fome. A minha esposa desesperada, que as mulheres ficam desesperadas porque as mulheres são mais emotivas. Então as mulheres ficam, sabe, a flor da pele. De repente, eu chego lá em casa com aquela situação, aquele desespero. Olha o que acontece. Eu poderia ter parado e focado os meus olhos no problema. Poxa Deus, não tenho água, não tenho luz, não tenho gás. E olha o meu trabalho, eu prego a tua palavra, eu faço a tua obra, eu vivo para ti. E por que isso me deixa nessa situação? Eu estava com o direito de reclamar, eu trabalhava para ele, eu poderia reclamar. Mas naquele momento, sabe o que eu fiz? Acho que é melhor voltar meus olhos para ele. Eu não quis olhar para o problema, senão eu ia ficar desesperado, eu ia ficar louco, eu ia arrancar os cabelos da cabeça. Eu entrei para dentro do meu quarto, fechei a minha porta, deixei a minha filha, a minha esposa do lado de fora e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, tu és o meu pai e eu te amo. Eu sei que o Senhor não vai me deixar nessa situação. Eu tenho fé, Senhor, que o Senhor vai me tirar dessa. Porque nem dinheiro para ir embora para o Brasil, porque pelo menos lá eu tenho meus pais, eu tenho alguém que possa me socorrer. No Japão ninguém me socorre. Aqui não pode ficar desempregado. Aqui não pode ficar sem dinheiro, não vive. Eu entrei naquela noite no meu quarto. Saí do meu quarto. Olha que coisa linda. Estava tudo do mesmo jeito. Parecia que Deus nem ouviu minha oração. Tudo do mesmo jeito. A minha esposa lá, minha filha lá. A luz cortou, ficamos no escuro. Aí a melhor coisa para quem está no escuro, vamos dormir, né? Para amanhecer logo. Aí dormimos. Aí levantei de manhã. Estava tudo do mesmo jeito. Mas meus olhos estão nele. Naquela manhã eu levantei, a primeira coisa que eu fiz é aquilo que eu fazia sempre, fui orar. Deus, eu te louvo por essa manhã. Que manhã maravilhosa. Que manhã linda que o Senhor me deu. Obrigado pela manhã. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela minha filha. Obrigado pelos irmãos da igreja. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado, Senhor. E de repente, a minha esposa chega lá no correio e puxa a caixinha do correio. Quando ela puxa a caixinha do correio, tinha umas cartas lá. Aí tá, cobrança tal, cobrança tal, cobrança tal, cobrança tal, cobrança tal. Ai meu Deus, só me faltava essa, mais cobrança. Quando você pensa que o negócio parece que não tem onde ficar pior, fica pior ainda. E por último, uma carta do Brasil. Mas não era vinda do Brasil, era um envelope do Brasil. Que é um envelope que ele é amarelo e nas bordas verde e amarelo assim trançado. Eu nunca tinha recebido uma carta daquela, ainda sem nome. Não tinha nem endereço da casa e nem endereço do remetente. Nada escrito. Minha mulher falou, que é isso? Deixa eu olhar o que está escrito aqui. Quando a minha mulher abre, cheio de dinheiro. Estava cheio de dinheiro lá dentro. Minha mulher veio chorando, me abraçou e falou, Deus ouviu a oração. Deus ouviu. Quando nossos olhos estão nele, ele é provedor.
Quando nossos olhos estão nele, ele faz um milagre. Quando os nossos olhos estão focados nele, há multiplicação. Quando os nossos olhos estão focados nele, a gente vê o impossível, a gente vê o sobrenatural acontecer. Peguei aquele dinheiro, paguei água, paguei a luz, paguei o gás, fiz uma compra para minha casa e falei, agora eu vou continuar procurando emprego. Até que um amigo meu me ligou e falou que lá na Yoshida tinha um serviço lá para me ganhar 850 horas. E eu falei, para quem está passando fome é melhor ir para Yoshida. E lá fui, e lá já vou fazer 8 anos. E Deus trocou, mudou meu cativeiro e me abençoou. Me prosperou tanto, paguei todas as minhas dívidas que tinha. E hoje eu ainda posso emprestar para quem precisa. Sabe por quê? Meus olhos estão nele. Eu não fiquei focado no problema. Você chegou aqui nesta manhã, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez os teus olhos estão na impossibilidade, no problema que você não vai conseguir, mas se os seus olhos estiverem nele, ele pode virar a tua vida hoje aqui. Se você entregar a tua vida para ele, os teus olhos ficar nele, tua vida pode ser mudada hoje. Hoje. E você vai ver que as coisas vão começar a andar para você. As portas vão começar a se abrir. Você vai ter testemunho para falar para as pessoas: o sobrenatural abriu para a minha vida. Eu estava lá perdido, mas eu deixei de chorar porque meus olhos estavam nele. Eu podia lamentar, eu podia chorar, eu podia resmungar com ele, mas não, eu preferia agradecer pelo pouco que eu tinha ainda. E ele ouviu a minha oração e mudou o meu cativeiro e prosperou a minha vida. Ele pode prosperar a tua. Não olhe no impossível. Olhar para o impossível, ele acaba com a gente. Olha para Deus, que é o Deus do impossível. Deus ama o impossível. Enquanto é possível, Deus fica tranquilo. Deus, sabe uma coisa, eu vou sentar. É possível, eu não preciso agir. Você trabalha, paga suas contas. Você precisa de um milagre, mas você vai até ele e consegue, porque você pode. O possível você faz. Agora, quando é impossível, não tem como eu fazer. É impossível. Aí Deus levanta do trono e fala: peraí, agora chegou a minha vez. O impossível deixa comigo. O possível fica com você. Trabalha, ora, jejuma, me busca, se encha do meu espírito. Agora deixa o impossível que eu acho. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou e sobrou. Por quê? O pão era possível, os discípulos levou. Os peixes era possível, os discípulos levou. Mas para alimentar 2, 3 pessoas, dava. Aí Deus entra em ação e fala: então agora é a minha vez, porque a prosperidade, ela vem de mim. Eu sou Deus do impossível, e o impossível eu acho. Nesta manhã, o possível é seu, e o impossível é dele. Os nossos olhos têm que estar fixos nele. Que os teus olhos estejam fixos em Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Quando os meus olhos estão em Deus, há cura. Talvez você está doente, com tanta enfermidade, dor. Só Deus sabe o que você tem passado. As pessoas não te compreendem. Às vezes você fala que está sofrendo, que você está com dor, as pessoas acham que até está brincando. Existia uma mulher também, que havia 12 anos, que padecia de uma enfermidade, de uma dor tremenda, que está lá em Marcos 5. E esta mulher, ela pegou o que tinha, todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, e pagou os melhores médicos. E os médicos chegavam, analisavam e falavam: não tem cura para você não. E ela ficava sabendo que havia um médico ainda melhor, e ela chamava aquele médico. O médico examinava, ela pagava, porque era caro, pagava aquele médico. O médico dava um remédio, aquela mulher ia para casa. O médico ia embora, a mulher tomava o remédio e a dor continuava. E assim foi seguindo a vida. Paga médico aqui, paga médico ali, gasta com médico aqui, gasta com médico ali, e nada dela ser curada. Aí um dia ela ouve falar
que estava chegando na cidade, passando por ali, um homem chamado Jesus, que ele curava os enfermos, que ele tinha compaixão dos enfermos, que ele tinha amor pelos enfermos, que ele tratava com carinho os enfermos, e que ele era o melhor médico que existia. Naquele momento a mulher para e pensa: eu já não tenho mais nada, não tenho dinheiro para ir no médico, já não tenho mais força, porque aquela mulher sofria de uma hemorragia, ela sangrava 12 anos, e uma mulher que sangra 12 anos, ela não tem força, ela é pálida, ela é magra, ela é oprimida, ela não tem alegria, ela não tem felicidade, e ela não tinha amigos, porque a mulher que estava com hemorragia sangrando, naquela época, ela era separada das outras pessoas, porque era considerada suja, é imunda, as pessoas não podiam chegar perto dela, ela não tinha filhos, ela não tinha marido, ela não tinha parentela, nada, porque ninguém poderia chegar, ela era solitária, sozinha, sem dinheiro agora, porque todo o seu dinheiro ela gastou nos médicos, e de repente ela olha e analisa: toda a minha vida os meus olhos ficaram voltados nos médicos, toda a minha vida os meus olhos ficaram focados na minha riqueza, e olha o que aconteceu, perdi toda a minha riqueza e não obtive a cura. Quantas pessoas, meus amados, estão com seus olhos focados na riqueza, focado com seus olhos nos tesouros que está dessa terra, no dinheiro, nas posses, e quantas delas, quando chega à beira da sepultura, com grandes enfermidades, o dinheirinho não consegue pagar a cura, não consegue resolver o problema. Olha aí o Michael Jackson, há pouco tempo atrás, o cara tinha até castelo. Quando a morte bateu na porta dele, com enfermidade, quem diz que o castelo dele pôde pagar a cura? Quem diz que o show, as músicas, a fama pôde pagar a cura dele? Nada. Essa mulher, ela olha e fala: os meus olhos sempre esteve focado no material, sempre focado no dinheiro, e o meu dinheiro nunca resolveu o meu problema. Mas espera aí, quem é esse que vem passando por aí? Esse é Jesus. Ele é o que faz o impossível. Na mesma hora, os olhos da mulher tirou daquilo que era material e foi no sobrenatural. Ela começa a ter uma visão com ele, e olha a visão que ela tem. Ele não precisa falar comigo, ele não precisa chamar o meu nome, ele não precisa vir na minha casa, ele não precisa ir até o meu trabalho, ele não precisa sentar comigo no meu carro. A visão que ela tinha de Jesus: basta apenas eu chegar perto dele, encostar o meu dedo nele, e eu serei curada. Está vendo a visão? Antes a visão dela estava em quê? Vem médico, me ajuda. Nada. Paga. Ah, o meu dinheiro pode. Chama o outro médico que é melhor. E ela pagava. O médico vinha, nada. Ah, eu tenho posses, traz outro médico melhor. Trazia outro médico, só tirava o dinheiro dela, e nada. Ela fala: eu vou largar a mão desse negócio, meus olhos agora vai estar nele, e quando meus olhos estão nele, eu rompo barreiras. Eu estou enferma, eu estou, sabe, nas últimas, mas quando os meus olhos estão nele, eu tenho força. Mesmo com enfermidade, eu sou forte. Não preciso que ele venha à minha casa. Olha que coisa linda. Não preciso que ele fale o meu nome, eu só preciso tocar nele. E ela vai, rompe as barreiras, atravessa a impossibilidade, porque ela estava fraca, e ela toca na veste dele, na roupa dele, só tocou, e na mesma hora, a hemorragia de sangue que saía dela parou na mesma hora, e ela foi curada na mesma hora. Ela olha para ela, 12 anos naquela situação, ela começa a pensar: agora eu posso voltar para casa, agora eu posso voltar para minha família, agora eu posso começar a viver novamente,
porque essa enfermidade me comeu 12 anos, mas quando os meus olhos estiveram nele, eu consegui a cura, eu consegui um milagre. Será como que você está nesta manhã? Qual é a enfermidade que você carrega ela há tanto tempo, que tem roubado a sua paz? Deixa eu te fazer uma pergunta: aonde estão os teus olhos? Se os teus olhos estiverem em enfermidade, você nunca vai ser curada. As pessoas perguntam: por que eu não sou curada? Sabe por quê? Porque você só foca dor e enfermidade. Foca nele nesta manhã. Eu acredito que ele não precisa chamar o meu nome. Eu acredito que ele não precisa ir na minha casa. Eu acredito que ele não precisa sentar e ir embora comigo depois do culto no meu carro. Sabe por quê? Porque eu tenho fé que só de eu tocar nele eu serei curada. Deus tem cura para você aqui nesta manhã. Deus tem cura para a sua enfermidade. Os médicos têm falado que você não tem nada, mas Deus te conhece, Ele vai te curar hoje aqui. Tenha certeza, Ele vai te curar hoje. Se os teus olhos estiverem nele, você vai ser curado. Só para terminar, porque eu já creio que Deus já falou profundamente, e a hora já não me espera, eu vou pular. Tem tantas coisas aqui que me focam meus olhos nele, mas eu quero focar os olhos. Quando os nossos olhos estão em Deus, nós somos libertos e somos transformados. Lá na palavra de Deus, em Lucas capítulo 19, conta-nos a história de um homem baixinho, que era odiado por todo mundo, José. Ninguém gostava, não estou falando que é você porque é baixinho, estou falando que ele era baixinho, mas ele é odiado por todo mundo, porque a única coisa que ele sabia fazer era cobrar. Gente do céu, cobrador quando vai na porta da nossa casa, ninguém recebe com alegria não. Algum dia você abriu a porta da casa e falou: cobrador, entra, tem aqui na mesa um bolo, uma torta, um pastel, um suco, senta, come, porque eu estou tão feliz de você vir me cobrar, porque eu fiz até um lanchinho para você. Isso não acontece, né? Vai lá no buraquinho e olha lá, ó. Ixi, é cobrador. Todo mundo fica calado. Cala a boca, menino. Deixa ele embora, depois nós conversa. Só abre a porta quando o cobrador vai embora. O telefone toca, primeira coisa: eu não vou atender não. Eu sou doido, não atendo esse telefone de jeito nenhum. É cobrador. Cobrador ninguém atende telefone. E havia nessa cidade um homem chamado Zaqueu, um cobrador de impostos. E além dele cobrar o imposto que era do governo, ainda tirava um pouquinho para ele, porque até então, naquela época, os cobradores de impostos não tinham salário. O salário ele fazia por conta própria. Aí ele falava: me dá 100 e é 110 a conta. 10 ia para ele e 100 ia para o governo. Assim era. Ninguém gostava. Era um homem solitário, era um homem xingado, era um homem maltratado, era um homem que nem a própria família suportava. Só queria saber de riqueza, só queria saber de usurpar, tirar das outras pessoas. Era um homem infeliz. Zaqueu andava para aquelas ruas, quando ele passava, as portas se fechavam. As pessoas, quando ele ia olhar para as pessoas, viravam a cara para ele. Ninguém queria saber dele. Zaqueu estava destruído. Zaqueu estava com o coração abatido. Ele chegava na sua casa à noite, olhava para toda a sua riqueza e falava: o que vale ter essa riqueza toda, se eu não tenho um amigo? Nem meu próprio filho me respeita, nem a minha mulher me respeita, eu sou um infeliz. E ele dormia com aquela angústia no coração todos os dias. Num belo dia, Zaqueu fica sabendo que tinha um tal de Jesus passando por ali. Aí Zaqueu, um pouco baixinho, ele resolve ver Jesus, porque até então os olhos deles estavam focados somente naquilo, no tesouro. Os olhos dele só estavam focados que ele tinha que receber e arrecadar riquezas cada dia mais para a vida dele. E as pessoas que vêm para esse país, para o Japão, o que mais essas pessoas querem, a não ser arrecadar tesouros e riqueza para a sua vida?
Quantas pessoas vieram para o Japão, trouxeram as suas famílias, fizeram planos. Olha, meu amor, nós vamos para o Japão com os nossos filhos e nós vamos construir a nossa casinha, vamos comprar o nosso carrinho, porque eu já não aguento mais te carregar na bicicleta e colocar a criança no quadro da bicicleta. Esse negócio já está muito ruim, e ainda com esse sol quente do Brasil em cima da minha cabeça. Então, sabe de uma coisa? Vamos para o Japão, vamos trabalhar, vamos comprar uma casinha, vamos comprar um carrinho, e depois nós voltamos com a nossa família alegre. Fim da história. O cara já casou com outra mulher, a mulher está abandonada e jogada, os filhos foram criados sem pai, não comprou casa, não comprou carro, e a família foi destruída. Por quê? Porque vieram para o Japão e os olhos estavam na riqueza. Temos que ganhar, temos que construir, temos que conquistar os sonhos. Não que isso é errado, mas focar nisso é errado, e esquecer da família, esquecer da igreja, esquecer de Jesus. Isso é errado. Zaqueu estava nessa situação, estava perdendo a família, estava perdendo a dignidade, estava perdendo o nome, estava perdendo o respeito. Zaqueu já não valia nada para a sociedade, pior para Deus, porque ele roubava. Zaqueu já não prestava para nada. E tem muita gente aqui no Japão que está nessa situação, só está focado no tesouro desta terra. Não tem nome, não tem amigo, não tem respeito, não come, não bebe, não vive, perdeu tudo, porque focou somente no trabalho e esqueceu que tem coisas mais importantes do que o trabalho, que é Deus e que é a família, que tem que ser valorizado e que tem que ser valorizada. Zaqueu focava somente nisso, estava perdendo tudo. De repente ele ouve passar que Jesus passava por ali. Aí ele fala: eu tenho que conhecer esse Jesus. Ele rapidamente sobe em cima de uma árvore, e lá de cima da árvore, Jesus passando por baixo, os olhos de Zaqueu para de focar nas riquezas e começa a focar nele que estava passando. Ele passava e os olhos de Zaqueu abertos, atentos, olhando para ele passando. Nossa, é ele, é Jesus, olha. E os olhos dele focados em Zaqueu, Zaqueu focado os olhos em Jesus. De repente Jesus para, e quando os nossos olhos estão nele, ele não nos chama por apelido, ele não nos chama por nome estranho, ele não muda a nossa identidade. As pessoas lá fora olham para nós, e dependendo daquilo que somos, é um vagabundo, é um mau pagador, é um safado, um mau pai, um mau esposo, um mau caráter. Jesus poderia ter falado tudo isso, porque era isso que as pessoas falavam dele. Quando os nossos olhos estão nele, ele olha para mim, ele olha para você, e ele te chama pelo teu nome, pela tua identidade. Ele olha para Zaqueu e não o chama de mau caráter, de mau pagador. Ele olha e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou comer na sua casa. Zaqueu para e olha, ele me chamou de Zaqueu. Já faz mais de 3 anos que eu não ouço a palavra nem do meu filho. Eu só ouço que eu sou vagabundo, que eu sou ladrão, que eu roubo do povo, que eu sou safado. Ele me chamou de Zaqueu, até eu tinha esquecido do meu nome, e ele me lembrou o meu nome. Eu chamo Zaqueu, eu sou Zaqueu. Eu vou descer, e desce depressa, se prostra diante do mestre. O mestre: levanta, Zaqueu, eu vou comer, eu vou almoçar na tua casa. Zaqueu pega, rapidamente sai correndo, uma pressa desesperada. Eu sempre conto essa história, eu gosto. Chega na casa dele, abre a porta, pá! Ele nunca abriu a porta daquele jeito. E a mulher olha: que é isso, maluco, doido? Que é isso? Calma, mulher, faz uma comida caprichada, cozinha bastante. Para quantas pessoas? Peraí. Ah, eu acho que é para uns 15. É que não deu para contar, era muito rápido. Uns 15. Mas quem é o prefeito da comitiva? Quem é o pessoal lá que recolhe imposto juntamente com os soldados? Quem é? Me fala, para me saber o que eu vou cozinhar. Não, mulher, cozinha correndo, pelo amor de Deus. Ele está chegando, cozinha essa comida logo. Ele vai vir na minha casa. Mas Zaqueu, ninguém nunca veio na nossa casa, Zaqueu. Ninguém nunca veio aqui. Nós temos uma casa grande, uma mesa gigante, mas ninguém nunca comeu na nossa mesa. Ninguém nunca bateu na nossa porta, nem para cobrar de você eles vêm aqui.
E de repente, Zaqueu olha a mulher. Quem vai vir na nossa casa hoje é Jesus, mulher. É Ele. Ele vai vir, os meus olhos estão nele. Eu não consigo ver mais nada, eu só vejo Ele. É só Ele. Faz comida gostosa, faz o melhor, pega o melhor carneiro, pega a melhor comida, põe na mesa. Ele vai comer com nós hoje aqui em casa. A vida dele é transformada. Ei, Jesus está te chamando pelo nome. Ele quer entrar na tua casa. Quanto tempo Jesus não entra lá? Quanto tempo Jesus não come na tua mesa? Hoje Ele quer entrar na tua casa. Ele quer comer na tua mesa. Ele te chama pelo teu nome. Ele quer fazer parte da tua família. Um homem odiado, de repente a casa dele lotada de gente, Jesus lá na mesa, sentado. Zaqueu assim, ó. Alguém cutuca Zaqueu. Zaqueu, me passa o sal. Zaqueu está assim. Zaqueu, o sal, Zaqueu. Zaqueu assim. Os meus olhos estão nele. Eu não consigo tirar os meus olhos. Que sal? Pega outro sal. Eu não, eu só tenho olhos para ele. E de repente Jesus fala assim: vamos dar a palavra para Zaqueu. Porque Zaqueu está tão vibrado, com o olho tão regalado para cima de mim. Talvez ele quer falar. Dá a palavra para Zaqueu. Fala, Zaqueu. Aí ele fala: ai, mestre, eu quero falar mesmo. E os olhos focados em Jesus. Eu quero falar, mestre, eu vou falar. Ai, já estou falando. Espera aí que eu vou falar. Ah, não, eu vou ficar de pé porque ninguém me enxerga. Eu quero falar em cima da mesa. Ele sobe em cima da mesa, olhando para Jesus e fala: tudo que eu roubei até hoje, tudo que eu tirei, todo o meu dinheiro, eu vou partir para os pobres. Eu vou dar minha riqueza toda para os pobres. Eu quero dar tudo que eu tenho para os pobres. Aqueles que eu roubei eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou dar muito mais para aqueles que eu roubei. Sabe por quê? Porque eu não quero saber de dinheiro mais não. Eu não quero saber de riqueza mais não. Eu não quero saber de tesouro não. Eu quero saber dele aqui na minha mesa. Eu quero ele aqui na minha mesa. Porque os meus olhos já não estão mais lá. Agora é nele. É nele. Todos vocês que estão aqui, ó, presta atenção. Eu não quero mais isso. Fica para vocês. Fica para vocês. Eu quero ele. É ele que eu quero. Meus olhos estão fixos nele. Ele tem a vida transformada. Ele tem a vida liberta. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua história. Presta atenção na mensagem de hoje. Deus te trouxe aqui para você ouvir esta mensagem. Os meus olhos têm que estar nele. Tem que estar nele. Enquanto os teus olhos estiverem na impossibilidade, você não vai ser um vitorioso. Enquanto os teus olhos estiverem na doença, você não vai ser curado, você não vai ser curada. Enquanto os teus olhos estiverem nas coisas materiais, você não vai conseguir obter o sucesso na vida e nem ver o milagre de Deus acontecer. Enquanto os teus olhos estiverem nas coisas deste mundo, você não vai ter a tua vida transformada e mudada. Enquanto você estiver com os teus olhos naquilo que é pecaminoso, maldoso e ruim, Deus ele não vai sentar na tua mesa e nem vai participar da tua casa. Mas quando os teus olhos estiverem nele, você vai ver o sobrenatural. Como você entrou aqui nesta manhã? Aonde estão os teus olhos? Nesta manhã, Deus tem uma resposta para você. Eu, o pastor desta igreja, os meus olhos estão nele. Por isso eu tenho testemunho para contar. Eu poderia ficar aqui a tarde toda contando aquilo que Deus já fez na minha vida. Mas eu não preciso, né? Todos vocês que estão aqui me conhecem. Já me conheceram no passado. E sabem o que Deus está fazendo na minha vida hoje. Sabe por quê que eu cheguei aonde eu cheguei? Porque os meus olhos estão nele. Tudo mudou na minha vida. E tudo pode mudar na tua, quando os meus olhos estiverem nele. Voltando para o versículo. E todos estavam com os olhos fixos. Ó, fixo. Não tirava os olhos dele nem um minuto. É o recado que eu tenho, não tira. O que a pastora pregou aqui ontem, irmãos? Quem anda de bicicleta, como é que é? Se parar. Se parar. Se eu tirar os olhos dele, eu caio. Se eu tirar os olhos dele, eu não consigo passar as dificuldades. Se eu tirar os olhos dele, a minha família não será bem sucedida. Se eu tirar os olhos deles, eu vou continuar na mesma situação. Você sempre pediu uma resposta para Deus. Você sempre pergunta: como que eu vou mudar de vida? Como que eu vou ser transformado? Como que a minha vida vai ser? Como a minha família vai ser feliz? Ó, Deus está te dando a resposta. Os olhos têm que estar nele.
Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Se coloca de pé. Vamos estar nesta hora agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa que ele colocou nos nossos corações. Espero que você não esqueça dessa palavra. Espero que os meus irmãos tenham dado para meditar. Se depois passa para sua esposa depois aquilo que foi dito, né? Não sei se você entendeu tudo, né? Pelo menos um pouquinho, né? Tá bem. Mas os nossos olhos estão nele. Deus tem resposta para você, José. Você sabe disso. Você é um cara especial. Deus, ele te ama desde o ventre, desde que você era tico. Ele já mirava você. Volta os olhos para ele. Ele nunca deixou de te mirar. Nunca. Sempre te mirou. O que falta é você voltar a mirar ele. Ele vai mudar a história da tua vida, eu creio. Eu creio, eu tenho certeza. Como ele vai mudar a história da tua vida também. Os meus olhos estão nele. Fecha os teus olhos, Pai querido. É com muita alegria no meu coração que eu quero te agradecer por essa palavra. Pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui. Ó Senhor, nunca deixa eles olharem para outros lados, mas que os olhos deles estejam em Ti, Senhor. Eles têm passado por tanta luta, por tanta dificuldade. São tantos problemas, ó Pai, que é difícil até de contar. Mas o Senhor é o Deus do impossível, né? E para Ti não tem nada impossível. Entra na impossibilidade de cada um deles, ó Pai. Opera um milagre. Opera um milagre que cada um precisa, Senhor. Para que eles vejam que quando os nossos olhos estão em Ti, não há impossível para Ti. Porque para Ti tudo é possível. Leva o Teu povo, Senhor, debaixo da Tua cobertura, e que eles tenham um domingo maravilhoso. Que esta semana seja uma semana repleta de vitórias, e que esta palavra que foi pregada aqui hoje, Senhor, hoje, para aqueles que ficar com os olhos focados em Ti, eu quero profetizar que eles vão ser surpreendidos nesta semana com resultados maravilhosos. Leva eles debaixo da Tua cobertura em paz, e que a bênção do Senhor seja com eles, em nome de Jesus. Amém.